Olá, boa noite, eu sou Paulo Bueno, gestor da Santa Fé Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto, uma sexta-feira muito fria aqui em São Paulo, e eu estou passando por aqui para comentar um pouco sobre os mercados essa semana e a performance dos nossos fundos e das nossas carteiras. Uma semana agitada em que muito se falou sobre o teto de gastos novamente, tivemos um problema com o Senado derrubando o veto do presidente com relação ao aumento dos salários dos funcionários públicos, o que precisou de uma intervenção na base do governo Trump, e o veto foi mantido na Câmara. Isso trouxe um desconforto muito grande para os mercados, acabou fazendo com que as bolsas oscilassem bastante nesses dias. Nova York muito firme, fechando em novas máximas, o S&P. As techs continuam muito fortes, com destaque para Tesla e Apple, que hoje subiram bastante, 5% Apple subiu. O dólar muito firme, subindo 3,54 essa semana para fechar aí perto de 5,620, um nível bastante alto, fazendo com que o Banco Central intervisse no mercado físico por 3 vezes essa semana, o que ele não fazia desde abril. Vamos ver como é que vão ser as próximas semanas e as próximas atuações do Banco Central. Uma semana em que o S&P fechou subindo 0,72, máxima histórica para ele, o Dow Jones fechou praticamente estável, e o Nasdaq subiu 2,65. Em São Paulo, o Ibov teve uma alta pequena de 0,17, o dólar, como eu falei, subiu 3,54. Partindo para olhar os gráficos que a gente sempre vê, aqui a gente vê o gráfico da S&P com o VIX e continua o distanciamento das duas linhas, com o S&P liberando o topo e abrindo espaço para novas altas aí nas próximas semanas, e o VIX continua cedendo, tendo como objetivo a faixa entre 15 e 12, né, que volta para a normalidade antes da crise. Seguimos otimistas com os mercados lá fora, se bem que um reajuste talvez aconteça, mas deve ser encarado com naturalidade. Esse próximo gráfico que a gente sempre analisa é um gráfico do EWZ contra o real. A gente vê que o EWZ continuou uma performance relativa ruim em relação às bolsas americanas, muito afetado pelos bancos brasileiros, que continuam deixando a desejar, com uma performance ruim, e o real aí se depreciando em relação ao dólar, fazendo com que o BC tivesse que intervir no mercado físico, vendendo aí perto de 2 bilhões de dólares nos últimos 2 dias. Nós continuamos acreditando que o EWZ deve retomar sua trajetória de alta e que o real deve voltar para os níveis ao redor de 5. A atuação do Banco Central é uma atuação emblemática, ele está mostrando que nessa faixa de câmbio ele vai intervir. Nossa visão continua construtiva, nós acreditamos que os mercados vão continuar performando e subindo, e que o real, apesar da alta dessa semana, deverá se apreciar aí nas próximas semanas e meses. Partindo para a análise das nossas carteiras, eu acho importante a gente constatar o Aquarius fechou a semana com uma rentabilidade acumulada de 1,14% no mês de agosto até agora, e o Aquarius, os Corpos, com uma rentabilidade de 0,49%, positiva também em agosto até agora, né? A Bovespa está com a rentabilidade negativa de 1,35 no mês de agosto. Uma performance consistente, bastante sólida, nossas estratégias funcionando, nossas empresas performando. Eu destaco a performance da Tesla, que tem sido espetacular nas últimas semanas. A Apple também com uma performance muito boa essa semana. Um dos nossos papéis que está despontando, o Trapar, as empresas de commodities aí, como o Gerdau, a própria Vale. E do lado negativo ficou a Sabesp, com algumas declarações infelizes do governador durante essa semana, que colocaram em dúvida o programa de privatização da empresa, e as ações da Natura, que tiveram uma performance muito boa na semana passada. Continuamos firmes e otimistas e muito confiantes com a nossa carteira e as empresas que a gente está investindo. Eu, uns dias atrás, coloquei os gráficos de volatilidade dos fundos, né, trouxe para a gente fazer uma revisão. A gente segue com uma redução expressiva na nossa volatilidade. Eu chamo a atenção para a volatilidade dos Corpos aqui nesse gráfico, que continua aí abaixo de 20%, que era a nossa volatilidade anterior à crise do Covid. Então, nessa linha de redução da volatilidade,
as coisas também estão funcionando e nos trazem grande satisfação. No caso do Aquarius, a situação também é a mesma, com volatilidade aí abaixo de 10% ao ano. Também nos níveis anteriores da crise. Mais uma vez, eu reitero aqui a nossa visão otimista para os próximos meses, para as próximas semanas. Qualquer reajuste poderá acontecer, mas deve ser encarado com naturalidade, e a gente segue otimistas. É o que eu tinha para falar com vocês hoje. Bom fim de semana a todos, e semana que vem a gente volta com mais informações.